Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite ao pessoal da internet também, né? Então vamos acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, ao nosso Espírito Protetor, para que a partir deste momento possamos nos deixar envolver na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, rogando-lhes amparo, proteção, para que possamos aproveitar ao máximo todos os ensinamentos deste capítulo. Obrigada, Pai, pela proteção desde amanhã até este exato momento. Obrigada por mais um dia de vida neste corpo de carne, que nos permite burilar as nossas imperfeições. E assim, com o coração transbordando de alegria, rogamos, Jesus, a Tua paz e o Teu amor estejam sempre conosco nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu vou fazer uma leitura do livro Perante Jesus, né, do Chico e Emmanuel. Resposta em Jesus. Recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Para a gratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Para a preguiça, a resposta é caridade em forma de trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Para a ignorância, a resposta é caridade em forma de educação. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. Para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Evangelho no coração. Quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom. Então, vocês se lembram onde a gente parou? Tô esperando, vai ligar. Isso mesmo, capítulo 14, né? Então, na semana passada, né, a gente viu o capítulo 14
Aí o Vicente, o André e o Aniceto, eles saíram, né, para a viagem, né, que eles começaram a se preparar para a viagem que eles vão fazer, né, que eles estão indo à Terra, né. Então hoje nós vamos estudar, vocês estão vendo? Não está aparecendo, né? Hã? Quê? Aham. Tá? Então, aí eles saíram, né? E eles começaram a volitar. Lembra que eles foram lá, foram se preparar, né, para melhorar a visão. E aí eles iam sair. Eles chegaram a sair, estavam volitando, né? E aí, então, aí continua, né? Eles continuam lá volitando, né? Quem quiser pegar o livro é o capítulo 15, tá? Quiser ir acompanhando aí, porque às vezes faltam uns pedacinhos. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, né, que é a volitação, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela, né? Então eles se afastaram lá de nosso lar, estão indo em direção à Terra. Então a região começou a ficar, né, já não é mais tão bonito assim. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Então, quanto mais eles foram se afastando do nosso lar, mais foi ficando difícil de volitar, né? Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos um enorme esforço para acompanhá-lo, né? Porque o Aniceto, ele é um espírito muito mais evoluído, né, que Vicente e André. Então, assim, aí o André falando que para ele estava muito difícil volitar, né? Mas para o Aniceto já estava, como ele era mais experiente, assim, estava mais fácil. Aniceto percebeu de pronto os nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos estar muito distante de Campo da Paz. Campo da Paz é uma outra colônia, né, que fica um nível um pouco assim abaixo, né, de nosso lar. E então ele fala, né, que então eles vão andar agora, eles não vão volitar mais, né. Não precisaremos ir até lá, né? Então eles não vão até Campo da Paz, né? Todavia descansaremos no posto de socorro. Então tem um posto de socorro que pertence ao Campo da Paz, mas eles não vão até a cidade, né? Encontraremos ali os recursos indispensáveis, né? Então aí dá tempo, né? Vai dar tempo do André, do Vicente, eles descansarem para poderem seguir viagem. Mas que é isso, né? O André perguntando, admirado da profunda modificação de ambiente, né? Então o André, ele estava meio surpreso assim com essa mudança de ambiente, né? Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Então, aquele peso todo que eles estavam sentindo, né, aquela mudança da paisagem, era tudo reflexo dos nossos pensamentos, né? Porque os pensamentos da humanidade, eles influenciavam em todo aquele ambiente. Embora, olha só, ele fala aí que eles estão a grande distância da crosta, mas o pensamento tem alcance, né? Igual a gente tem estudado, né, no estudo que a gente está fazendo, mecanismos da mediunidade, né, que o pensamento, ele tem um alcance bem longe, né? Grandes lutas desenrolam nestes planos. E milhares de irmãos abnegados aqui se voltam, né, a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Aí a gente vê, né, o tanto que a providência divina, né, ela está sempre cuidando, né, de alguém para poder estar amparando, para poder estar auxiliando, né, em todas as partes, né.
Então a providência divina sempre coloca alguém ali para estar ajudando, para ensinar, para consolar. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta, né? Então, naquele nevoeiro, assim. Então, eles chegaram num cume de uma montanha. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo, né? Então, assim, porque o ambiente estava muito estranho, assim, né? E aí o Aniceto foi falando, vamos, né? Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Então, porque assim, era um lugar bem escuro onde eles estavam, né? E aí, olha só o que acontece. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente dos nossos corpos. Então, assim, eles estavam num lugar bem escuro, né? E aí eles começaram a brilhar, eles começaram a emitir luz, né? Aí tem uma imagem do projeto Imagem, né? Eles assim brilhando, né, no meio daquela escuridão toda. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma, apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhado em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Né? Imagina a alegria, né, de um espírito como André, né, que passou tanto tempo no umbral, né, depois foi ajudando, aí ele, né, tantas coisas que ele aprendeu, e agora nessa missão que ele tem de ajudar os outros, ele vê ele brilhando, né? Aí assim, porque a gente, né, fica pensando, né, será que quando nós desencarnarmos numa situação dessa, será que a gente vai brilhar também? Será que a gente vai olhar para a gente e vai conseguir ver a nossa luz? Né? Será que estamos trabalhando para isso? Né? Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir, né? Eu achei muito bacana essa frase, né, dele, que quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Porque muitas vezes a gente só pede, né? Mas aí a gente recebe e muitas vezes a gente esquece de agradecer, né? A gente faz o pedido, recebe muitas vezes, é atendido e a gente, né, nem se lembra, né? Porque a gente lembra muito de Deus naquele momento de aperto, muitas vezes, né? Mas aí assim, aí a hora que você, ou num momento de alegria assim, né? Quem para pegar e agradecer, puxa, Pai, obrigada, né? Por esse momento de alegria, né? Então assim, a gente não só pedir, mas a gente também agradecer, ser grato, né? Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos de sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Então, assim, né? E eles continuaram brilhando, né? Rezando, agradecendo, e ainda mais surpresas foram aparecendo. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que eu conhecia até ali. Né? Porque o que aconteceu? O André ele já tinha voltado, lembra? Muitas vezes ele já voltou para a Terra, né? Para estar ali junto dos seus familiares, né? Mas ele nunca tinha usado aquele caminho, lembram?
Porque que em vez deles pegarem o caminho mais fácil, eles foram pelo caminho mais difícil, que era onde eles conseguiriam aprender mais. Lembram disso no capítulo passado? Né? Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. Né? Então aquele lugar onde eles estavam passando, né, não tinha sol, não, era frio, né? Sofria muita influência dos pensamentos da Terra, né? A topografia, né, era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Então aqueles lugares assim, né, cheio de montanha, escuro, né, nevoeiros, né? Então pareciam aqueles filmes assim, meio de terror, né? Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, né? Então assim as montanhas, né, bem pontudas, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, então eles estavam só descendo, né? Como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço entre grandes abismos. Porque lá no nosso lar, né, o André só relatava coisas bonitas, né, flores belíssimas que ele nunca tinha visto, plantas aqui assim muito raras, muito belas, é tudo muito bonito no nosso lar, né? E agora onde ele está, essa vegetação aí que ele fala esquisita, escuro, né? Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. É um filme de terror mesmo, né? Fundamente assombrado, cobri ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava. Aí ele falando, né, eu ignorava, né, que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. Porque até então o André não conhecia, né? Ele sempre foi pelo caminho bom, pelo caminho mais rápido. Então ele falando que não sabia. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem. Mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu. Eu estava lendo aquele pedaço ali do André, né? Aí você vê como é que, agora até para lhe perguntar, o vocabulário dele está mais elaborado, assim, né? Como é que vai, né? O espírito vai evoluindo, assim, vai aprendendo, o vocabulário dele está mais rebuscado, assim. Todo este mundo que vemos, né, o Aniceto respondendo, todo este mundo que vemos é continuação da nossa Terra. Então, onde eles estavam é continuação da Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Então a gente não consegue ver ainda, né? Não tem capacidade. Como nós outros, como eles, né? Eles, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, mesmo eles não estavam conseguindo ver tudo lá, né? Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Então, assim, quantas coisas, né, que estão ao nosso redor e a gente não consegue ainda perceber, né? Então, aí isso me lembra o estudo de ontem, né? Que a gente começou a estudar os mecanismos da mediunidade, né? Na reunião mediúnica. E aí
Ontem a gente estudou, como é que é o nome do capítulo? Eu não sei o que lá. Não, não sei falar da microfísica. A evolução da microfísica, isso. Né? Então, assim, a gente está estudando lá desde o átomo, né? Aí a gente vai, daqui mais para frente, a gente vai falar de eletricidade. Então, assim, a gente começou lá do pequeno para a gente poder entender o grande. E aí a gente vê, né, que tem tantas coisas que a gente não percebe. Né? Às vezes a gente fica tão preocupado com outras coisas e se perde, né? O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia, né? Então, assim, a gente vive aqui, mas a gente percebe muito pouco do que realmente existe. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. Então, esse livro foi escrito lá em 1940 e poucos, né? Então, assim, aquela época, né, a ciência ela estava ainda descobrindo um monte de coisa. Ainda temos muito para descobrir, né? Mas imagina, né, há 60 anos atrás, é muito diferente do que a gente tem hoje. Né? A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas, aí eu acho que está cortando os pedaços aí, né? Por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, né? Então aí eu trouxe a figura do Sol comparado com o tamanho do Sol com a Terra. Olha só, o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Então, 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Né? E que a estrela Capella, né, isso tudo que a gente já sabe, né, é 5.800 vezes maior do que o Sol. Olha só, né, a estrela Capella, né, perto do Sol, ela é muito maior, né. E sabe que Arcturo é uma outra estrela, né, equivale a milhares de sols. Arcturo é essa aqui, ó, tá? E aí o Sol lá, ó, perto da Terra é grandão, né? Mas olha, perto de Arcturo, o céu é uma bolotinha assim, ó. Né? Equivale a milhares de sóis, igual aos que nos ilumina. Então Arcturo é como se fosse um Sol, mas muito, 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 muito maior, né? Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. Canopus é o amarelinho lá, ó. Olha aqui, ó, o nosso Sol. Dá nem para enxergar aí. Reunidos, mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, né? Então, olha só, medindo aí, olha só a distância, né? Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirituais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo, né? Então, quantas coisas já foram descobertas, né? A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos, né? Então, já se descobriu desde o átomo até lá Arcturo, né? Aquele Sol grandão lá. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Né? Só o que está fora. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. Né? Então, tudo que tem
disponível para se ver as lunetas, os telescópios aí, eles ainda não conseguiriam, né, ver o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então, o que precisa para isso, né? A gente precisa desenvolver essas faculdades espirituais. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, né? Porque a eletricidade e o magnetismo a gente não consegue enxergar, né? Mas a gente começou a estudar isso, né? Então, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos, né? Mas ainda a gente não tem êxito, a gente ainda não conseguiu enxergar tudo por completo, né? Então, a gente vai precisar ainda evoluir, se desenvolver, para que a gente possa começar a perceber nessas paisagens. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, né? Então, a maioria de nós aqui, que estamos aqui, a gente não entende ainda isso aí. Senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, enquanto a gente não puder tirar proveito do que a gente vê, a gente não vai enxergar, né? Ver só por ver, a gente não vai ver, né? A gente precisa ter maturidade, precisa ter, para a gente poder ser capaz de enxergar, isso precisa ser, a gente ser bom para nós, né? Nessa altura, Aniceto calou-se, né? Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Então, né, depois de tudo que ele falou, André ficou quieto, né? Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados. Lembra? Porque eles estavam num ambiente lá todo escuro, né? Confundindo-se na treva das furnas próximas. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó, no canto da tela lá, ó, aqueles vultos, né? Tem uns aqui, outros lá no cume da outra montanha, né? Então ele começou a perceber esses vultos assim. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual, né? Porque eles estavam brilhando, né? Imagina naquela escuridão, né? Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Então, só se pensar, né? Vou parar de brilhar, eles iam parar de brilhar. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens, né? É uma outra lição, né? Porque, então, assim, quando você está no meio, né? Igual, por exemplo, a gente vai fazer assistência, né? Lá na quarta-feira, né? Então, assim, quem está recebendo é necessitado, né? Precisa daquilo. Então, assim, por que você vai, né? Vai chegar lá, eles estão passando fome, né? Você vai chegar lá comendo um monte de coisa que você não vai dar para eles? Não dá, né? Ou eles estão passando frio, né? Então, assim, porque a gente, né, sempre distribui agasalhos, cobertores, né? Então, assim, se você, né, o que o Aniceto está falando, assim, a gente tem a capacidade de brilhar, mas a gente não precisa, né, humilhar. É a mesma coisa do nosso lar, né? Lá tem muitos que conseguem volitar, né? Mas por que eles não fazem isso? Porque tem alguns que não conseguem. Então, para não humilhar os que não conseguem, né? Então eles preferem não fazer o uso da sua capacidade, né? Então, que assim, muitas vezes, né,
você saber alguma coisa, até para você, né, ajudar com o seu saber, você precisa tomar cuidado, né? Para você não humilhar, para não deixar outra pessoa constrangida, né, com tudo que a gente tem, né? Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como que por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. Então foi só pensar e a luz apagou. Olha que bacana, né? A força do pensamento. Após algum tempo de marcha, em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Né? E aqui acaba, né, o capítulo. Né? E aí, semana que vem, a gente vai continuar. Aí eles vão entrar dentro do castelo, né? Vão passar algum tempo lá. Então, assim, eu acho que esse capítulo, ele é curto, né? Mas ele tem, assim, muitos ensinamentos com relação, principalmente ao pensamento, né? Que olha só a força do pensamento. Foi só ele pensar, né? Que ele conseguiu comandar. Então, assim, eu tenho percebido, né, em tantas obras que a gente lê, que a gente estuda, assim, os espíritos falando pra gente tomar cuidado com o nosso pensamento, né? Igual a gente viu no Pensamento e Vida, né? O pensamento cria a vida que procuramos. Então, assim, onde está o nosso pensamento? Qual é a qualidade do pensamento que a gente está tendo? Né? Porque a gente sabe que a gente cria essa sintonia, né? Igual assim, por exemplo, às vezes em casa, numa discussão, onde a gente, né, fala palavrão, né, emite pensamentos de ódio, né? Então isso tudo a gente cria, né, a gente atrai, a gente, né, cria porque o nosso pensamento ele tem forma, né? Então, assim, você cria um ambiente dentro da sua casa, muitas vezes, que é como se você poluísse, né? Aquele ambiente da sua casa. Então, igual aquela mensagem, né, no começo, né? Na ofensa, o que a gente pode fazer? Se a gente não tem nada de bom para falar, vamos ficar quieto, né? Ser ofendido, perdoa. Né? Porque muitas vezes a gente quer retribuir o mal com o mal, né? A gente quer devolver na mesma moeda. Ah, me ofendeu? Também vou falar, né? Vou ofender, né? Então, assim, para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? A outra coisa que eu achei bacana é quando ele falou da oração lá, né? Aqui, quem não sabe agradecer, não sabe receber, muito menos pedir. Né? Então, assim, a gente lembrar sempre da prece, né? Os momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, né? Quando a gente recebe alguma coisa boa, a gente também poder estar agradecendo. Bom, é isso. Alguém tem algum comentário? Pergunta? Não precisa chorar, não. Cafunchou, né? Não? Achei interessante esse negócio do pensamento, mas você já explicou tão bem, não vou falar nada. É porque parece que a pessoa que talvez não compreenda esse mecanismo, acha que é uma coisa assim de como se fosse um desenho animado, né?
piramide, sentar numa, né? Aham. Mas, Forma de um elefante. né? É dessa maneira. Tudo que a gente está pensando, a gente vai criando, né? Vai criando situações, vai criando. Você vai sendo envolvido de um sentimento. Isso pode construir, pode destruir. Uhum. Não, e a gente vê a força do pensamento, porque a gente vê que ali, ó, eles estavam volitando, não estavam? E aí começou a ficar difícil, porque estava tão pesado que eles não estavam mais conseguindo volitar. Então aí eles tiveram que andar, né? O Aniceto, tudo bem que ele era mais evoluído, já estava mais experiente, né? Mas o André e o Vicente, eles não tinham experiência ainda e eles sentiam todo aquele ambiente pesado. E estava pesado por quê, né? Por causa dos pensamentos, né? Imagina, todos os pensamentos, olha só, eles estavam bem distantes da Terra e mesmo assim o ambiente, conseguiam sentir no ambiente. Então a gente fica, né, pensando, né, a força do pensamento ela é muito grande, né? E uma outra coisa interessante aí é esse estado vibracional da crosta, né? Uhum. É uma coisa incrível, né? Porque a grande maioria está envolvido nesse sentimento. Por isso que o planeta Terra ainda é a prova de expiação, né? Ainda carrega essa carga vibratória pesada. E a gente não adianta a gente se enganar. É uma verdade. Então você pega quantas pessoas hoje no planeta Terra estão preocupados com a espiritualidade, né? Estão preocupados com a sua situação espiritual. A maioria não sabe nem o que é isso. Eu acho que veio aqui, vai viver esse tempo aqui que Deus permitiu, morreu, acabou tudo. Vão curtir porque só tem essa vida. Uma vida pautada no materialismo. Né? E daí você compreende porque deles estarem se aproximando, apesar da distância, mas já começavam a sentir o peso da vibração. Uhum. Né? De todos esses encarnados, de tudo que vibra aqui nesse planeta. Uhum. É claro que a gente encontra espíritos de luz, a gente encontra pessoas boas, é natural. Ninguém está falando que a Terra é o lugar do mundo, mas a grande maioria está nesse estado. Né? A grande maioria não está dormindo ainda para tudo isso. Né? E o planeta só regenera com o quê? Não é só com cataclismos, não é só com terremotos, né? Um pedaço do país vai ser destruído com um evento da natureza. Não, mas principalmente com aquilo que a população vive, os espíritos que estão ali estão emanando. Uhum. É uma transformação moral. Né? Precisa, muito mais né? moral do que Uhum. ambiente, de forma. Então é bacana, porque é uma visão de lá para cá, né? Uhum. De estar indo em direção ao planeta. Né? Não, e às vezes, é outra coisa também, né? Igual a gente fica vendo aqui, ó. Né? Às vezes a gente se acha tão importante e aí você começa a ver nesse universo a gente não é nada, né? A gente parece um cisquinho. Né? Não nos desmerecendo, mas às vezes a gente se acha tão assim, né? E a gente é tão pequenininho. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Gato comeu sua língua? Então podemos encerrar?
Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Você faz? Então, assim, vamos encerrando mais uma noite de estudos, agradecendo ao Pai pela oportunidade, para que possamos lembrar dos ensinamentos deste capítulo, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, que possamos lembrar de louvar e agradecer também, sempre. E assim, pedimos a permissão para o encerramento dos nossos estudos com a prece da nossa querida irmã Patti. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida na montanha. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esta aula, onde venhamos fazer mais entendimento, como bem direcionarmos a nossa vida no caminho do bem. Agradecemos, Senhor Jesus, sempre o amparo e a proteção. Então, como nosso pensamento tem força, tem poder, que possamos nesse instante, então, mentalizar aquelas pessoas que são afins, outras que não são muito afins, onde quer que elas estejam, encarnadas e desencarnadas, possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos de todos os dias. Que todos nós aqui e as pessoas assistindo pela internet também sejam abençoados neste momento. Tenham no seu coração muita paz e muito amor. Muito obrigada. Que assim seja. Jesus.